Boa noite a todos, está no ar o Talk Show e no programa de hoje vamos bater um papo com o ilustrador santacruzense Márcio Maier. Roda a vinheta! Então, primeiramente, dá boa noite a você, Márcio. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite, obrigado. A gente está aqui para falar um pouco do seu personagem, então, o Ed. Queria então que você me falasse como que surgiu o personagem. Bem, o Ed é uma criação bem antiga. Eu posso dizer praticamente que eu tenho um adolescente em casa. O Ed nasceu em 1996. Eu tinha 16 anos. Né? Foram esboços, rascunhos. Primeiro era um camundongo e depois virou um furão. Né? Eu fui rabiscando, e só que quando tu é adolescente tu tem muitos sonhos, né? Só que esses sonhos ficaram engavetados por muito tempo, tu acaba dando mais prioridade para trabalho, para faculdade, sim, namoro, e tu esquece um pouco teus planos, projetos pessoais, né? Então agora, há 3, 4 anos que eu tirei o personagem da gaveta de novo e comecei a trabalhar com ele. Sim, vamos apresentar para o pessoal, ele está aqui com nós, esse é o Ed também, para quem não conhece então. E, bom, falar também... Qual foi a tua inspiração para criar ele? Se teve alguma inspiração, algum outro personagem que já existe? Olha, a princípio, eu tinha casualmente um ano antes de criar ele, eu tinha feito um desenho muito bacana de um cara babando e abrindo uma porta, saltando os olhos. E aquele desenho misturado com alguns outros traços que eu já tinha, eu disse, cara, isso aqui vai dar um enredo bem legal para criar um personagem. E eu fui misturando traços, foi uma mistura de traços. Primeiro tu cria uma coisa... meio doido, tu não sabe onde é que tu tira, depois tu dá uma definição, um caminho para o personagem. Certo. Junto com o Ed também tem outros personagens, né? Quais são eles? Bem, tem o Gaio, que é um papagaio. O Gaio foi criado em 94 e o Gaio tem vertigem de altura. Só que esse é um segredo que ele esconde, né? Ele é um cara assim inteligente e o sonho dele é morar dentro de uma biblioteca. E aí tem a Mel Shy, que é uma cachorrinha Yorkshire. Ela é apaixonada por corrida, é piloto de táxi e a tendência futura é ela ser namorada do Ed. Já tem planos futuros para os dois, então? Planos futuros, essa turma vai crescendo aos poucos. Falando isso, eu já queria ver contigo, você tem planos de criar outros personagens fora esses 3 que já são teus, né? Sim, sim. A ideia é ampliar o próprio mundo deles, que é, como eu uso nas minhas tiras Ed Mania, que seria a mesma coisa que Turma do Ed, né? Eu quero aos poucos ampliar esse mundo deles, criar inimigos para trabalhar um pouco o enredo, as histórias, só que os inimigos vão ser assim, não vão ser pessoas más, vão ser personagens com conflito de identidade, né? E outra coisa também é futuramente trabalhar com outros núcleos de personagens. Eu tenho, por exemplo, alguns dinossauros, só que esses dinossauros por enquanto estão engavetados. Porque a prioridade, por enquanto, é o Ed. Sim. Bom, falando em personagens, nesses lançamentos, há pouco tempo, você lançou esse livro quando? Em setembro de 2015. Setembro de 2015. Ele foi o primeiro livro que tu lançou, né? Isso. Ele tem histórias em quadrinhos ou é uma única história para o pessoal que quer comprar, tem interesse? Como o meu forte sempre foi fazer tiras de quadrinhos, né? Que atualmente a gente chama de webcomics, que são tiras publicadas na internet, eu resolvi fazer uma coletânea desse material, reunir o material que eu já tinha e apresentar esses personagens ao público, né? Porque uma coisa é tu fazer um trabalho na web, na internet, e outra coisa é tu fazer um trabalho com o público cara a cara. Então o livro tem várias histórias. Várias histórias, exatamente. São várias tiras. Criou de tempos já? Algum tempo já que eu venho trabalhando. São tiras de 2014 em diante, que eu fiz uma coletânea do material. Junto com o livro também, né, tem plano de lançar algum livro próximo? Sim, eu estou nesse momento trabalhando num livro de colorir, chamado Deu um Branco, uma história meio que de colorir, que seria o subtítulo, onde os personagens, aparece um personagem mau, que a história ela começa colorida, esse personagem mau rouba as cores, e depois eles precisam reestabelecer as cores. É um livro de colorir, mas ele começa colorido, perde as cores e termina colorido. Já é uma brincadeira com o própria história. Própria história, jogar essa questão das cores. Bom, me falou que começou já desde adolescência, né, com essas tiras e acredito eu
sendo quadrinista, você assistia diversos desenhos na infância e também lia histórias em quadrinhos. Qual seria o seu personagem favorito? Eu sempre fui muito fã do Batman e sempre gostei muito do Homem de Ferro. Mas justamente pelo fato de serem personagens assim que eles usam armadura e não têm poderes especiais, né? Precisam usar suas habilidades para tentar superar qualquer problema. E eu gosto muito de trabalhar com essa questão, assim, acho, sabe? Tu não precisa ter superpoderes, tu tem que ter capacidade de raciocínio para superar obstáculos. Sim. Agora, falando isso, eu queria ver contigo o que tu fala, o que tu acha a respeito, né, desse momento que a gente está vivendo agora, que vários personagens dos desenhos animados, histórias em quadrinhos, foram pro cinema, né? Daí ganharam filmes com efeitos especiais e toda uma produção, né? E recentemente teve o filme do Batman vs Super-Homem, também do Homem de Ferro lá versus o Capitão América, no Capitão América Guerra Civil. E como tu vê isso para os quadrinhos? Eu vejo isso como algo muito positivo, no sentido assim de fomentar o mercado de quadrinhos. Eu acho que o cinema ele aquece também os quadrinhos, porque assim tinha uma época que a questão dos quadrinhos, editoras, estava tudo muito parado. E isso é bom porque o próprio mercado de quadrinhos aquece no sentido de que o público busca por eventos direcionados nessa área. Porque cinema e quadrinhos andam muito paralelos, né? Sim. Uma coisa complementa a outra. Sim. Eles até lançam, às vezes, algum quadrinho pós o filme, né? Pós o filme, baseado no filme. Sim. Muito por aí. E também, nesses tempos, eu vi especialistas falando que também o filme traz mais fãs até para os quadrinhos e para o desenho, por causa que a pessoa vê o filme e daí quer saber mais sobre a história, né? Exatamente, assim, quando tu tem uma informação inicial através do cinema, às vezes tu busca saber mais sobre aquilo, origens, né, motivos. Sim. A própria questão da curiosidade humana, né? As pessoas começam a ir atrás de algumas questões. Uhum. Agora também, fora o cinema, temos bastante quadrinhos na internet, né? A gente vê com esse surgimento agora, com essa expansão dos quadrinhos na internet, muitas tiras, vários quadrinistas fazem diversas histórias. Tu tem alguma inspiração na internet ou algum quadrinista favorito da internet? Tem. Até é bom, assim, essa questão da internet foi muito bom para aquecer o mercado também, no sentido que surgiram muitos quadrinistas novos, né? Porque tem muito aquele cara que tem vergonha de ter o contato direto com o público, mas a internet facilitou essa publicação de revistas online. Sim. E tem muitos trabalhos bacanas, que nem o Gustavo Borges, que é de Porto Alegre, Daniel HDR, que é um cara que desenha para DC, Marvel, e internet Sim. também foi um caminho para o pessoal chegar, conhecer o autor. E assim a gente tem muita gente boa, né? Sim. O próprio pessoal, o Carlos Ruas, do Um Sábado Qualquer, Fábio Koala, tem um trabalho muito bacana na internet também, e é muito bacana que dá esse up pra galera, assim. Sim. O meu trabalho é um exemplo, acho que foi a internet que deu esse passo a mais pro meu trabalho, que estava engavetado e me deu essa vitrine, essa oportunidade. Claro, porque até antigamente, né, as tiras elas eram feitas e para te publicar tu teria que só fazer num livro, eu acho, não tinha outro meio, né? Hoje tu pode fazer uma tira e já publicar ali num blog, site, alguma coisa tua, né? Exatamente. E é bem mais fácil, né? E aí tu cria alguns seguidores através daquilo ali, né? O pessoal gosta do teu trabalho e começa a seguir o teu trabalho. Tu lançou um site há pouco tempo, né? Tu falou foi ao ar Foi na semana passada. Já com agora essa ideia de poder expandir mais ainda, né? Exatamente. E qual o objetivo principal do site? O que vai ter nele para o fã do Ed? O site ele surgiu mais como um canal de comunicação direta, para chegar direto no fã, para chegar direto no licenciador de produtos. É um caminho mais direto de contato comigo e com o Ed. Por exemplo, além das tiras online, que é o que já tinha nas redes sociais, vai ter acesso a todas as redes sociais onde é que o Ed participe, a turma. Eu falo um pouco do meu trabalho, do sonho, os eventos onde eu e o Ed vamos estar, e um canal de contato direto comigo e com o Ed. Sim. Todas as novidades também vai ter tudo por ali. É um canal de comunicação direta, ficou muito bacana nesse sentido, né? Deu mais profissionalismo também. Bacana. Tu também falou, agora já puxando um gancho aí, dos eventos que tu participa. Quais eventos tu tem participado?
Em 2014, eu fui para Curitiba. Naquela época, o nome do evento era Gibicon, que agora mudou para Bienal de Quadrinhos de Curitiba. E foi bacana conhecer a galera do meio, galera que trabalha com HQs. Tu conhece editoras, tu começa a ter um conhecimento de como funciona o mercado, sabe? Em 2014 eu fui apenas para conhecer, para ter uma noção de como funciona, né? E esse ano eu estou indo para Curitiba, realmente como expositor, para vender o meu trabalho, mostrar o meu trabalho. E em agosto vou estar em Porto Alegre também, na Comic Con RS, que é o maior evento de quadrinhos do Rio Grande do Sul, na Ubra em Canoas, e é bacana que vai ser esse contato no sentido de abranger um pouco mais a marca, os personagens também. Sim. Tinha um evento aqui de quadrinhos aqui em Santa Cruz do Sul, o Encontro de Quadrinistas e Fãs de HQs, que esse ano mudou o nome para BA, Quadrinhos Mais Cultura, onde é que o pessoal vai falar de quadrinhos, cinema, mangá, cosplay, né? Vai tentar abranger um pouco mais. Sim. Só que esse ano eu apenas não vou poder participar porque eu vou estar justamente em Curitiba, vai coincidir. Vai ser na mesma data. É. E assim eu participei também, acabei dando algumas oficinas de história em quadrinhos nas escolas. Esse foi um trabalho bacana também, sabe? Conhecer o teu público e trabalhar diretamente com ele. Sim. Falando em público, como é que está sendo a divulgação, digamos, ou aceitação do público, essa interação do público com o Ed? Isso é uma coisa muito bacana, sabe? Quando tu tá atrás de uma tela de um computador, tu faz um trabalho, mas tu não tem a noção da receptividade que aquilo ali vai ter. Eu comecei a rabiscar esse troço ali e pensei, cara, alguém vai ler isso aí, vai olhar, vai gostar? Eu comecei a fazer por amor, né? Por amor aos quadrinhos, ao desenho, ao traço. E aos poucos tu começa a ver que as pessoas realmente te param e te cobram. Cara, quando é que vai ter história? Quando é que tu vai fazer novas histórias, novos personagens? E aí tu para e pensa, cara, que bacana, tá tendo resultado, tendo receptividade, sabe? E no início eu até estava meio indeciso, não sabia qual era o meu público, até que eu comecei aos poucos a direcionar um foco, né? Um público mais infantil. Sim. E tá sendo muito bacana isso, sabe? Se eu identificar melhor. Márcio, foi contigo também, como é que tu explora a personalidade de cada personagem? Aí tu tocou num ponto meio bacana, porque até pouco tempo atrás eu criei os personagens, mas eu não tinha dado uma cara para cada um deles. O Ed, sim, já tinha uma característica que é a baba, que é a principal característica, mas aos poucos começou a ganhar uma cara, assim. O Ed, como ele é um furão, ele é um bichinho muito curioso, mora num apartamento e toda a mobília que ele tem em casa, o que é de madeira, tá tudo ruído, sabe? Sim. Então isso é bacana, tu começa aos poucos a trabalhar melhor cada personagem e tu pode desenvolver o enredo das histórias também, né? Sim. Por exemplo, o papagaio, eu já tinha em mente que ele teria medo de altura. Só que a questão de aquilo ali ser um segredo, dele ter vergonha daquilo ali, fica bacana para tu trabalhar o enredo de algumas histórias, né? E a Mel, por exemplo, ela é uma cachorrinha, adolescente, motorista de táxi e apaixonada por corrida, né? Vai acabar acelerando um pouquinho demais às vezes, né? E a Mel vai ser uma coisa bacana, assim, que eu vou brincar com ela no sentido de como ela é uma adolescente toda jeitosa, daqui a pouco, em algum momento, ela vai estar caminhando no centro da cidade, ela vê um vaso de flor, começa a dar uma tremidinha, vai lá dar uma cavocada, e ela olha pro lado, vê se ninguém tá olhando e limpa as patinhas e continua andando, sabe? Sim. Isso é bacana trabalhar nesse sentido, né? Um instinto animal. O bacana dessa personalidade de cada personagem é que às vezes o próprio leitor pode relacionar, às vezes, com alguma coisa dele, né? Do cotidiano. Alguma coisa do cotidiano. Isso eu acho que faz identificar as pessoas com os personagens, né? Fica bacana nas histórias, né? É o que talvez traga mais o público. Agora, então, você tem um livro já, acabou de lançar o site recentemente. Quais são seus projetos futuros para o Ed e a turma, né, dele? Bem, eu estou agora, está em análise agora a abertura da empresa, né? O que eu pretendo fazer, de repente, o máximo uns 2 anos, é, de repente, fazer um projeto de financiamento para fazer desenho animado para a TV, né? Porque eu acho que isso vai ser um mercado bacana para abrir portas para a marca. E quem sabe também, mais adiante, também revista em banca. Por mais que seja uma coisa ainda tradicional, mas é um sonho meu ter uma revista mensal do Ed nas bancas. Sim.
Bom, quem quiser encontrar o seu livro aqui, né, para comprar, o livro Babá das Tiras, deixar seus contatos aí. Para encontrar Babá das Tiras, ou na Banca do Centro, Santa Cruz do Sul, né, ou até na própria Unisc, na livraria da Unisc, ou pode buscar através do site www.edmania.com.br. Lá estão todos os contatos, pode falar diretamente comigo. Isso aí, então, novamente agradecer a sua presença, Márcio. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. O Talk Show encerra aqui. Muito obrigado pela sua presença, uma boa noite a todos.